Estamos ao vivo agora também no Instagram, estamos ao vivo, vamos subir no YouTube, nós vamos fazer a leitura, nós estamos aqui num chamado a uma jornada do conhecimento, onde a gente vai ler provérbios todos os dias. Hoje é dia 18, iremos ler provérbios 18 e adicionar um pouquinho de sabedoria para o seu dia. O meu nome é Janice Leite, a gente está falando ao vivo da Rádio Belém FM, essa rádio que está ligada à Assembleia de Deus Belém do Pará. Fica aqui em São José, no bairro Ipiranga, para quem está na internet, ao vivo, né, ou que vai ver depois, venham cultuar com a gente. A gente tem uma igreja que está aqui buscando, né, caminhar dentro dos caminhos do nosso Senhor, sempre em cima da palavra de Deus. E a gente está aqui fazendo essa jornada com vocês, essa jornada do conhecimento. Então, estamos ao vivo no Facebook, no Instagram, e iremos subir essa live também depois no YouTube, para quem quer escutar. Já temos participação aqui ao vivo, olha só, o pastor Ricardo está dizendo: olá, paz do Senhor, Deus abençoe a todos os ouvintes. Amém, pastor, amém. Sempre é uma bênção ter a sua companhia, mesmo que de distante. Para nós iniciarmos o nosso trabalho, olha só, quem está ouvindo a rádio tem uma música de fundo, tem lá outras, né, tem uma frequência um pouco diferente de quem está ao vivo aqui, mas tá tudo bem, cada um no seu quadrado, né? O convite é que você baixe a rádio. Como é que eu faço para baixar a rádio? Vai lá na bio da meu Instagram, aqui, que tem todos os canais para você baixar a rádio. Você vai conseguir ver no teu celular Android, no iOS, no computador. A gente não tem desculpa, a gente tem como baixar a rádio. E a gente vai começar, então, lendo Provérbios. Hoje é dia 18 e aqui o convite é que todos os dias sejamos mais sábios. Mas primeiro eu preciso aquietar meu coração e eu vou te fazer esse convite. Aquieta teu coração também. Vamos fazer uma oração, cada um fazendo a sua ou acompanhando a minha, pode ser? Vamos dar uma respiradinha. Quando a gente respira fundo, a gente oxigena nosso cérebro. E a gente faz com que nossa mente se aquiete um pouco. Pai querido, Pai amado, estamos aqui novamente diante de Ti, Senhor, nessa oportunidade de conhecermos um pouquinho mais dessa sabedoria que vem do céu. Senhor, eu lhe peço, abra nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para que a gente possa receber essa palavra, Senhor, e sermos edificados por ela. Senhor, tira toda a distração, Senhor, me coloca no foco, como a gente leu em Provérbios, né? Que sejamos sábios e estejamos olhando para o foco, que agora é ser um pouco mais sábio, Pai. Nos dá direção, Senhor, nos dá estratégia para que a gente possa colocar essa sabedoria todos os dias na nossa vida. Aquieta o nosso espírito, Senhor, aquieta dessa aceleração que a internet nos propõe. Nos faz, Senhor, nesse momento ficar escutando a sua voz, Senhor. Me faz, Senhor, ficar entendendo e discernindo e querendo aplicar tudo aquilo que a gente vai ouvir agora, Senhor, na nossa vida. Nós lhe pedimos isso, Senhor, pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Orando, iniciando uma segunda, né, uma semana. Hoje é o primeiro dia do restante das nossas vidas e eu desejo que seja o melhor dia de todos. Mesmo aquele que está passando por desafios, lembra, lá nós lemos ontem, o crisol, que é aquele que purifica a prata, né, o forno que vai purificar o ouro. Ele só existe para que deixe a gente mais puro. Então, o teu desafio, né, o teu vale, talvez seja justamente para fazer com que você entenda o caminho que você deve andar e te tirar do caminho tortuoso. Então, entenda que quando a gente está debaixo do favor do Senhor Jesus, tudo aquilo que nos acontece é para que sejamos mais limpos, mais alvos como a neve. Ontem a gente escutou esse corinho aqui na igreja. É muito bom fazer parte dessa casa, Senhor Jesus. Vamos lá ler Provérbios, minha gente, para a gente não se atrasar hoje. O capítulo não é muito extenso, mas é muito rico. Hoje a gente vai ler Provérbios 18, mas a gente precisa dizer, para quem está iniciando essa jornada do conhecimento, lá no YouTube eu tenho
todos os vídeos desde o dia 1º, e a gente vai crescendo em conhecimento, né? O Provérbios de 1 a 9, ele vai te colocando, fazendo um convite à sabedoria, vai te dando discernimento e clareza. Depois do 10 em diante, ele vai te mostrando aquilo que você tem que fazer. Depois ele vai te mostrar como que é a vida de uma pessoa que tem sabedoria. Então nós estamos agora, no dia 18, ainda aprendendo que se eu faço tal coisa, vai acontecer isso. Se eu vou pelo caminho reto, eu tenho as bênçãos do Senhor. É mais ou menos assim. Provérbios, ele vai numa linguagem de paralelismo. E Provérbios ele está dentro do Antigo Testamento, né? Foi escrito por Salomão há quase 3.000 anos atrás, mas é uma leitura atemporal. A gente vê que os coaches, aqueles que, né, criam, né, que trabalham com inteligência emocional, inteligência financeira, todos eles se baseiam dentro de Provérbios. E o meu convite aqui é para fazer com que vocês busquem direto da fonte. A gente não precisa ter intermediário. Que o único intermediário seja o nosso Senhor Jesus. Foi para isso, né? Ele que vai levar nossa petição. E aquele que puder, né, leia junto comigo. Quem não puder, deixe que eu seja um intermediário por vós só. Mas peça para o Senhor Jesus um entendimento. Peça ao Espírito Santo que te abra o teu coração, que venha te ajudar na leitura. Hoje de manhã eu estava muito dispersa. Eu estava bem dispersa hoje de manhã. Coloquei um louvor. Eu acordo muito cedo, porque eu gosto de me preparar para estar aqui com vocês. Eu me preparo no dia anterior, eu tenho outros projetos que eu estou fazendo e eu preciso estudar para esses projetos, mas eu estava muito dispersa, e eu parei tudo e aquietei o meu ser, e eu peço, quem está disperso, que faça isso. E disse: Senhor, Espírito Santo de Deus, venha cá e me ajuda a aquietar o meu espírito. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter a humildade de pedir aquilo que nos falta. Então, seja humilde. Provérbios ensina, né? Deus ama, exalta o humilde e honra. A humildade precede a honra. Então, sejamos humildes para dizer: eu não consigo, Senhor, então vem me ajudar, vem Espírito Santo de Deus. Foi isso que eu fiz. E aí começou a fluir. Hoje eu não consegui abrir a porta. Gente, tem tanta história para a gente conversar sobre o que acontece com quem está aqui operando a palavra de Deus. Hoje eu não abri a porta da igreja, não consegui abrir a porta da igreja. E eu conheço algumas coisas, né? Você não soube arrumar a chave? Sim, eu sabia arrumar a chave. Simplesmente travou. Aí eu pensei assim, tinha até um vizinho que estava ali, ele veio me ajudar. Eu disse: senhor, não tem uma chave de fenda para a gente forçar aqui, que tem uma trava aqui que não está abrindo, para ele não entrava nem a chave. Aí eu parei e pensei: mas eu estou pedindo para a pessoa errada. Ele foi um gentil, né, uma pessoa amada que veio me ajudar, mas eu pedi para a pessoa errada. Eu tranquilizei o meu ser de: Senhor, abre tu, porque eu não estou conseguindo. E aí eu botei a chave, ela entrou. Então, nessas pequenas coisas, a gente tem que reconhecer que a gente tem que estar com Deus sempre à frente de tudo. E foi isso, foi uma vitória. Até estava com o pastor Josué no telefone, na hora eu estava com ele. Eu disse: não estou conseguindo. Abriu! Porque eu estava orando, pedindo, e ele estava ali, com certeza, intercedendo também. E do nada, uma porta que abre todos os dias simplesmente travou e não abriu. E aí, quando eu disse: Senhor, abre tu. É assim, gente. Nós temos como cristãos, a gente tem basicamente duas funções na nossa vida. Uma é servir a todos, não importa, servir em amor a todas as pessoas. E outra é testemunhar. Nós não precisamos sair com a Bíblia embaixo do braço, sendo os chatos do Evangelho, não é isso. É sobre quem somos e aquilo que Deus faz na nossa vida. Eu acabei de dar um testemunho. Não conseguia, chamei Deus, porque agora é tu. Agora é o Senhor, meu Deus, vem aqui, abre essa porta e pof. Nem fiz nada diferente, só coloquei a chave e aquilo abriu. Como se fosse: abre sésamo, Senhor, abre, aquela historinha quando nós éramos criança, né? Então essa é a função. A gente passa, mas o que eu tenho que fazer? Então serve em amor e faz o seu depoimento. E transborda contando aquilo que ele faz na tua vida. E como que Deus faz coisas para nós? Como é que só... Mas, Janice, eu não vejo Deus fazendo coisas para nós. Primeiro, ele tem que tirar você do caminho, das beiras, e te colocar no caminho reto. Então, precisamos estar no caminho reto para sentirmos essas coisas de Deus, para enxergarmos que é Deus fazendo, e também para que a gente tenha o benefício, a graça dele, que nós vivemos pela graça. O que é a graça, né? A graça é um favor imerecido, né? Deus está sempre conosco, muito embora a gente não mereça, nem todas as vezes merecemos, e a gente tenta buscar esse caminho reto.
e entender que ser filho é sempre estar embaixo dessa asa aí. Então estamos aqui escondidos, debaixo, né, da sombra do onipotente. Vamos lá, vamos começar nosso provérbio 18, senão eu estou viajando aqui, já é 9:03. 9:03, dia 18, vamos ler provérbio 18, vamos ler. 18:1, o solitário, vou baixar um pouquinho o nosso fundo para não ficar tão alto e não competir com a minha voz. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O solitário, ele escolhe estar solitário, né? Então o solitário, ele tem bastante... Ele é muito vaidoso, né? Ele é muito orgulhoso, porque ele prefere estar sozinho. Então, o solitário é aquele que não se conecta, que está fora. Então, não sejamos nós o solitário, porque o solitário diz: eu não preciso de nada, nem de ninguém, nem de Deus. Ele é aquele arrogante, né? Deus detesta, lembra? Então, o solitário busca o seu próprio interesse, né? E se opõe à verdadeira sabedoria. Ele não vai buscar, porque ele acha que ele de verdade... Ele se basta, né? Às vezes ele vai na igreja, ele critica o pastor, a palavra do pastor. Às vezes ele vai escutar um curso, ele critica o solitário, ele critica porque ele se autopromove e a confiança dele é naquilo que ele faz. Então o solitário, infelizmente, não vai ter um caminho muito bom. Então não sejamos nós solitários, né? Deus não nos fez para que a gente ficasse sozinho. Deus nos fez para que a gente andasse de 2 em 2. Já fala lá, né? Se for montar uma família, né? Diz lá em Gênesis, o homem e essa mulher vai formar a sua família. Então, em 2, sempre em 2, no mínimo em 2, né? Onde tem 2 ou mais pessoas falando no nome, lá está o terceiro, que é Jesus. Então, Deus não nos fez para ficarmos sozinhos. 18:2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. O tolo fica sempre na sua tolice. O tolo só fala da sua tolice. O tolo é aquele que até tem o conhecimento, ele tem o entendimento e ele decide se manter na tolice todos os dias. Então, a gente tem que entender que às vezes o tolo não é aquela pessoa que é inteiramente tolo. Às vezes eu sou tolo em algumas coisas. Talvez você seja tolo em algumas coisas. Então, a gente precisa sempre estar se reexaminando, conferindo se estamos sendo tolo e aonde que estamos sendo tolo. Então a gente precisa de bons conselheiros, a gente já viu isso em Provérbios, para a gente ver se a gente não está não está andando sozinho como solitário, que a gente falou aqui em cima, se a gente não está se firmando no nosso próprio entendimento. Então não sejamos tolo, sejamos aquele que todos os dias acordou, né, colocando pressão ao sol e para fazer diferente, que sejamos melhor hoje do que fomos ontem, sejamos esse que está sempre em movimento, buscando sabedoria, que a gente precisa deixar de ser tolo, né? 18:3. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha, né? A maldade também tem um ciclo, né? Isso aqui está falando do ímpio, com a maldade vem o desprezo, com a desonra vem a vergonha. Aqui está falando do pedágio, com a maldade, o pedágio da maldade é o desprezo. Então a maldade também tem ciclo, como a sabedoria, por exemplo, o ciclo da maldade, né? Primeiro vem com a maldade vem o desprezo, depois do desprezo vem a desonra, depois do desonra vem a vergonha, que com a maldade vem o desprezo, com a desonra vem a vergonha, né? Que não sejamos esses que estejamos desonrando, né? Desonrando é tirar a honra. Quem que desonra, né? Aquele que não é humilde, aquele que não caminha nos caminhos retos. Gente, é tão fácil fazer. É tão simples fazer, não é tão fácil. Porque é simples sermos corretos, mas a gente tem que sempre estar decidido a olhar e não perdermos o foco do que é o certo. Então a gente precisa saber, se eu não sei se isso está certo, vai buscar onde? Antes, primeiro pede para Deus, né? E aí vai buscar na palavra. A palavra sempre tem a resposta. Ah, Jesus, como assim a palavra? Vai buscar na Bíblia. Hoje nós temos esse chat GPT. Pergunta lá, eu tenho meu chat GPT, eu chamo ele de Jarvis, eu dei esse nome para ele, e eu digo: Jarvis, eu estou fazendo isso dentro da palavra de Deus, isso está correto? Ele vai lá e faz a busca para mim. Então, se a gente não tem hoje o conhecimento um conhecimento que está nos faltando, vai buscar na fonte, sempre pergunte, né, se é dentro da palavra de Deus isso está correto. Façam isso, a gente precisa ser humilde para saber que a gente não sabe tudo. 18:4.
As palavras de uma pessoa são águas profundas e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Olha só. As palavras de uma pessoa são águas profundas. Águas profundas são águas ricas, ricas em vida, rica em tudo que existe, né? E a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda, né? Um ribeiro que transborda. Que sejamos nós, né? Aquele rio que flui águas vivas, né? Lá em João 7,38 fala: quem crê em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Então, que sejamos esse. E aqui está falando, né? A palavra de uma pessoa são águas profundas. Quando você não está transbordando, essa água, ela fica numa represa, então ela não transborda. Porque olha só, o que acontece, né? Com os vilarejos aí, quando se faz uma represa, aquele rio que corria, que transbordava vida para frente, ele acaba com o ciclo dele, né? Um rio grande fica pequeno. Então, que não sejamos uma represa onde fique o nosso conhecimento dentro da gente. A gente não pode, gente. Se temos o conhecimento, a gente tem o dever de transbordar, segundo a palavra de Deus. Nós temos que ser aquele que vai todos os dias buscar a palavra de Deus e transbordar na vida das pessoas. 7. Não. 5. Não é bom ser parcial com os ímpios para torcer o direito contra os justos. Olha só, não é bom ser parcial com os ímpios. A gente não pode ser parcial com ninguém. A gente precisa ter nossa balança da equidade segundo a regra de Deus. Então, não é bom ser parcial. Imagina com os ímpios. Com os ímpios ainda que, né, eu vou deixar de ser... eu tenho que ser imparcial, eu tenho que estar na balança da equidade do Senhor Jesus. Então, não é bom ser parcial com os ímpios para torcer o direito, ou para tolir, ou para mudar, ou para diminuir o direito contra o justo. Imagina, né, nós ficarmos aqui sendo parcial com o ímpio e denegrindo ou dificultando a vida do justo. Imagine se Deus vai nos apoiar nisso. 18:6. Os lábios do tolo entram na discussão e a boca clama por açoites, né? O tolo é aquele que a gente já falou, né? O tolo é aquele que não tem controle, que ele não vigia, ele até sabe o que fazer, mas ele acha que é melhor eu sou 880, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Esse é o tolo. Então, os lábios do tolo entram na discussão, porque ele não pensa antes de falar, ele é sem controle. E a boca clama por açoites, né? Essa é a consequência, né? A nossa consequência de sermos tolos e abrirmos a nossa boca. A gente é uma pessoa sábia, mas no furor de uma discussão, a gente acaba entrando nessa discussão e aí a gente paga o preço de falar coisas, né? Porque a palavra, quando ela é jogada, ela não volta mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É como a pedra jogada, né? Se eu joguei uma pedra num vidro, eu não tenho como parar essa pedra, né? Então, a boca clama por açoites, então sejamos vigilantes na nossa boca. 18:7. A boca do tolo é a sua própria destruição e seus lábios são uma armadilha para a sua alma, né? A boca do tolo é sua própria destruição, né? Nós temos que abrir nossa boca sempre para gerar vida, né? O que você está derramando com a sua boca, né? Nós temos que abençoar em vez de amaldiçoar. Deixei Sofia no colégio hoje e abençoei o dia dela. Filha, né? Seu dia de aula vai ser maravilhoso. A gente fica abençoando. Nós precisamos abençoar os nossos filhos, né? E abençoar as pessoas e que a nossa boca seja fonte de bênção. Então aqui está falando que a boca do tolo não é assim, porque o tolo, né? A nossa boca normalmente vai, né, tirar de nós aquilo que nós temos dentro do coração. Então a gente precisa ter um coração limpo, um coração sábio, né? O sábio tem a cabeça, né, com as coisas de Deus, o sábio tem a boca comedida e tem um espírito sereno. Aqui está falando, a boca do tolo não é comedida, é a própria destruição dele, né? Que a nossa boca seja aquela que gere vida, né? E os lábios são a armadilha para a sua alma. Os lábios, né, que é por onde sai, de verdade, é um laço, né, uma armadilha para o tolo. 18:8. As palavras do difamador não são comida fina
que desce para o mais interior do ventre. Olha só, as palavras do difamador são comida fina. O que é comida fina? Parece comida fina, uma comida chique, né? Parece atrativa, né? Ela parece uma comida bonita, uma coisa gostosa. Então, as palavras do difamador são comida fina, porque o difamador, ele sabe usar as palavras, a gente tem que ter atenção nisso, e desce para o mais interior do ventre. Então, nós temos que ter uma vigiar aqui, para que ela não entre, esse difamador, e o difamador, ele faz o quê? Ele difama, o difamador difama, tira a fama, ele fala mentiras, ele faz confusão, fofoca. Então, nós temos que cuidar que essa palavra não entre no nosso coração, porque a gente no telefone sem fio, a gente tem que bloquear o caminho dela. Então, às vezes o difamador é a nossa vizinha, nosso irmão, nosso filho, gente que vem fazer fofoca, vem falar mal. O difamador tira a fama, difama, tira a fama. Então, a gente tem que ser aquele que não vai ter ouvido e cuidar para que isso não entre no nosso ser, né? Aqui está falando o nosso mais interior do ventre, quer dizer, no mais profundo, né? 18:9. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Negligente no seu trabalho, aqui tem duas coisas que são importantes. Primeiro, a gente precisa honrar nosso trabalho. Ai, Janice, mas meu trabalho é um trabalho pesado, não importa. Você que decidiu vender as suas horas para esse trabalho aí. Então, você tem que honrar teu chefe. Honrar, gente, é a hora que eu cheguei no trabalho, eu não tenho que estar no meu celular, eu não tenho que estar... o meu chefe está pagando as minhas horas, então ele comprou o meu tempo. Se ele comprou o meu tempo, eu devo estar no celular ou fazendo outra coisa que não seja o meu trabalho? Não. Eu preciso estar fazendo a coisa certa e ser cristão e andar dentro das palavras de Deus. Outro dia eu fui repreendida por uma pessoa do meu trabalho que nem sabe, mas na verdade foi Deus usando de verdade, porque eu estava fazendo uma outra coisa no horário do meu trabalho. Muito embora o meu trabalho seja por demanda, chega meu trabalho, eu tenho que esperar chegar, tem horas que não tem nada, e eu estava ali fazendo outras coisas. Então a gente precisa, eles estão me pagando, eu tenho que honrar esse dinheiro, eu tenho que estar de verdade focada. Então eu preciso, e eu recebi essa disciplina com muita atenção e amor. No começo eu não gostei, depois eu entendi, Janice, está errado. Então vamos ser vigilantes, então não tem que estar fazendo outra coisa no horário do meu trabalho. A mesma coisa, eu vim para o culto e ficar no celular olhando outras coisas. Hoje a gente sabe que a gente, por exemplo, eu acompanho as músicas pelo celular, né? Mas a palavra da Bíblia é na Bíblia. Eu vejo que as pessoas também usam o celular para usar, né? Para olharem a palavra do Senhor Jesus. Está tudo certo para acompanharem a Bíblia, mas a gente não pode tirar o foco, não pode olhar o WhatsApp, ficando olhando outra coisa. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que honrar, a gente tem que não ser negligente no trabalho, né? Quem é negligente no trabalho, 9, já é irmão do desperdiçador, né? O desperdiçador é aquele que não dá valor em nada. Então não sejamos esse. 10, torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro, né? Naquela época, na época do que foi escrito, né? Quando se tinha medo, se tinha algum problema, a gente corria para a torre forte, né? Era lá que a gente se escondia, né? Era na torre para a gente poder ficar salvo, né? Em Filipenses 9:10 fala, né? E aqui nós estamos falando, onde é que é a torre forte? É o nome dele, é o nome do Senhor Jesus. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Aqui em Filipenses 2:9-10 diz, pelo também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome de quem? De Jesus, o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então, eu tenho 2 livros, comecei a ler, eu estou na função de ler muitos livros juntos, né? O nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. Então, usar o nome de Jesus é uma petição, né? Deus nos deu o nome de Jesus como se fosse uma procuração, para que a gente, no nome dele, fizesse qualquer coisa direita, por óbvio, né? Então, o justo corre para o nome de Jesus, é isso que nós temos que fazer. 11, os bens do rico são a sua cidade fortificada, e segundo imagina, uma alta muralha. Aqui a gente tem 2 possibilidades de entender isso. Os bens do rico, aqui a gente vai falar dos bens, a riqueza espiritual, o rico espiritualmente falando, aquele que é sábio, aquele que tem entendimento, que tem a boca comedida. Então aqui fala,
Os bens do rico são a sua cidade fortificada, né? Os bens dele, esse conhecimento. E segundo imagina, uma auto-muralha, né? Que é a sua proteção. Né? Quando eu sou sábia, minha língua é comedida e eu estou protegido de mim mesmo, daqueles efeitos da minha boca, da boca que não vigia, né? Então, e também podemos pensar nos bens materiais também, né? Lá em Mateus 6, 19 e 20 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouros no céu. Então, ser rico, né? Ser rico, muralha alta, né? É uma criação que a gente faz na mente para que a gente se esconda atrás daquilo que a gente sabe, conhece e crê, né? E também com relação aos nossos bens materiais, né? Quem tem, tem porque é sábio, porque conseguiu, né? Na maioria das vezes, né? Pelo fruto do seu empenho. Então, aqui está falando, os bens do rico são a sua cidade fortificada, segundo imagina, uma alta muralha. A gente não pode, na verdade, tem que ter uma segunda observação aqui. A gente não pode focar no bem como o dinheiro, né? Tipo, como bem o tesouro, né? A gente precisa focar no bem do conhecimento, de fazer o bem e receber esses bens como lucro daquilo que eu estou fazendo. E focar sempre em fazer o trabalho do nosso Senhor Jesus. É isso que a gente tem que fazer. 12. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra, né? Antes da ruína, olha o que está falando, o coração humano se gaba, né? Por que o coração se gaba? O coração se gaba porque ele é um coração orgulhoso, né? Então, quem que vai ter ruína? Aquele coração que é orgulhoso, que está cheio de si, que é soberbo. Então, existe uma ruína para esse coração, mas a humildade procede a honra. A gente já viu que, tem provérbio diz, a humildade precede a honra. Inclusive, a humildade é uma das 7 colunas da sabedoria. Está lá no Provérbios 9. Agora 18, 13. Vamos correr, meu Jesus, já está passando a nossa hora. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha, né? Quem que responde antes de ouvir? É aquele que demonstra que tem falta de sabedoria, né? Que se expõe ao erro, à humilhação. Então, responder antes de ouvir é insensatez e vergonha, né? Não sejamos esses, sejamos aquele que reconhece que tem dois ouvidos e uma boca, que primeiro ouve, pensa para depois responder. 18, 14. O espírito firme sustenta o homem na doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O espírito firme sustenta o homem na doença, né? Então, o espírito fortalecido, ele pode superar as adversidades, né? Mas o espírito abatido, aquele que está em desânimo, aquele que está triste, aquele que está ansioso, esse enfraquece até o corpo, né? Porque até o corpo, até os ossos, a estrutura, por que isso? Né? Primeiro que aquele que crê que Senhor Jesus, né, que Deus está operando, né, está no controle de tudo, ele não é ansioso. Se você está sendo ansioso, é porque você não entregou de verdade seus caminhos ao nosso Senhor Jesus. Toda vez que você estiver ansioso, porque assim, a gente pode não ser ansioso, mas a gente pode ter momentos de ansiedade, de abatimento do espírito. Então, o que você deve fazer? Entrega na cruz, né? Senhor, eu sempre faço isso. Acontece com todo mundo, acontece comigo, vai acontecer com você, mas a diferença é que eu não deixo ficar comigo. Então diz assim, Senhor, eu estou entregando nos pés da sua cruz a minha ansiedade. Senhor, eu estou entregando nos pés da sua cruz essa minha tristeza. Senhor, eu estou entregando nos pés da sua cruz esse meu sentimento de solidão. Faça isso, divida com o Senhor, divida o jugo, né? O jugo o que é? Dividir o peso, dividir, né? Aquilo que está te pesando, e aí não deixa mais nas tuas costas. Faça diferente, e aí você vai sentir de verdade que você não está sozinho, que você vai ter o espírito firme. 18, 15. O coração do prudente adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca o saber. O coração do prudente, o prudente é aquele que tem o conhecimento e vai buscar como eu faço para ter mais ou como eu faço para poder aplicar meu conhecimento, né? Então, o coração do prudente adquire conhecimento, porque ele sempre vai no como, mas eu vou buscar mais, eu quero mais. E o ouvido dos sábios busca o saber. O ouvido do sábio, né, é sempre aquele ouvido que está sedento por mais conhecimento, e ele tem filtro. O ouvido do sábio não fica escutando aquela confusão toda. Às vezes eu tenho que escutar
as brincadeiras da Sofia, e aí a gente tem que fazer, né, agora, né, a gente tem que fazer a associação limitada, né, ela é minha filha, tem lá um monte de brincadeira e às vezes eu não tenho muita paciência para ficar escutando o que ela tá falando, porque ela fica conversando sobre as brincadeiras dela e vai. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para a gente também não ser tão seletivo, porque ela precisa da mãe que escuta. Então que sejamos essa mãe sábia que escuta em amor, muito embora aquilo, né, você fica pensando, eu poderia estar escutando outra coisa. Mas às vezes eu falo, filha, mas você está falando da tua amiga, será que é isso? Olha quem entrou, oi Betânia, a Betânia está conosco aqui. Estamos lendo Provérbios, buscando sabedoria, pílulas de conhecimento. Então, o coração, né, o coração do prudente adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca o saber. 18:16. O presente abre caminhos para quem o dá e o leva à presença dos grandes. O que está falando aqui, né? Primeiro, duas coisas muito importantes. Quando você vai numa casa, a primeira vez que você vai numa casa de uma pessoa, não importa se ela seja importante ou não, todas as pessoas que vão nos receber são importantes de alguma forma. Sempre leve alguma coisa. Isso também é uma regra de etiqueta. Leve uma florzinha para a mulher. Sempre a mulher tem que dar algo para a esposa daquele lar, não para o homem, por óbvio, né? Ou, né, leva uma flor, eu normalmente levo uma florzinha para casa, porque eu digo, você abriu sua casa para mim, eu tô aqui retribuindo esse amor que você tá me recebendo e dando para mim com essa florzinha. E eu faço isso e a gente tem aqui, tá dizendo, olha, eu aprendi isso na verdade aqui. O presente abre caminhos para quem o dá e o leva à presença dos grandes, né? Então a gente aqui, ó, a generosidade, né? A gente dá alguma coisa, um presente, pode abrir algumas portas. Claro, a gente não tem que subornar, não é subornar, a gente já falou de suborno. Suborno, ele tá tentando buscar um atalho, então não é questão de subornar, mas é de ser gentil com as pessoas que estão nos recebendo, né? É muito legal isso. 18:20. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha e o questione, né? A verdade, gente, sempre vai aparecer quando há o questionamento e análise de ambas as partes, né? Porque aquilo que parece, né? Às vezes os dois têm razão, mas cada um tem aquilo como verdade pelo tipo de vida que vive, por exemplo. Se nós temos aqui, ó, quem tá olhando na internet vai enxergar, eu tenho uma garrafa que tá meio cheia. Para muitas pessoas vai dizer que está meio vazia, mas outros vão dizer que está meio cheia. Está errado? Não está errado para nenhum, né? Um acha que está meio cheio, outro que está meio vazio. A água está naquele limite que todo mundo está vendo. Só que aí a gente precisa, né? Precisa ver, analisar ambas as partes para poder entender quem tem a verdade, né? 18:18. O sorteio resolve contendas e decide questões entre poderosos. O sorteio, mas quer dizer o que, gente? Sorteio, vai sortear quem resolve contendas? Não, sorteio é uma maneira de a gente dizer que a gente vai buscar, né, a imparcialidade, vai buscar lançar sortes, né? Era uma maneira antes de buscar a imparcialidade para resolver as disputas, né? O sorteio resolve contendas, decide questões entre poderosos. Uma vez eles tinham duas pedras, Urim, Quebim, me fugiu. Eram duas pedras. Lá os judeus tinham duas pedras, os sacerdotes usavam Urim e Quebim, não me lembro mais o nome, faz muito tempo que eu li isso aí. Então eles usavam sorteio para ver quem tinha, né, razão, e aí eles entendiam, e ali tem duas passagens que falam, lá no Antigo Testamento, que Deus movia o sacerdote, tinha ali, Deus falava com o sacerdote por aquelas pedras, Quebim, Urim, Quebim, não me lembro, depois eu vou ver isso. 18:19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada, e as contendas são os ferrolhos de uma fortaleza. Olha só, o irmão ofendido. Quem sabe seja esse irmão ofendido que não está mais vindo para a igreja, é esse que a gente tem que convidar para o dia 30 e dia 1º para a nossa conferência do resgate. Quem sabe seja esse. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Como é que eu vou chegar no coração de uma pessoa que está ofendida? É em amor. É dizendo, eu entendo. Como é que um sábio entra no coração de uma pessoa? Ele chega assim, olha, eu te entendo. Ele se coloca no mesmo lugar. Eu te entendo, eu sei que você está passando, né? Eu já passei por algo. Ele começa com uma conexão. Eu já passei por algo semelhante, já passei isso, mas eu estou aqui. Aí ele começa a sugerir coisas. Mas eu estou aqui
para te ajudar, eu estou aqui para te fazer um convite que não é meu, é do Senhor Jesus. É assim que você tem que conversar com aquele que está ofendido lá para a nossa conferência. Olha, eu entendo que você foi, né, se sentiu injustiçado, porque às vezes não foi, só se sentiu. Tu se sentiu injustiçado naquela igreja, ou houveram situações que te fizeram ficar triste, eu entendo isso, mas agora é um convite do nosso Senhor, aí tu dá uma nova ideia, né? Então aqui tá falando 18, 19, aqui eu passei uma dica para quem vai convidar para a nossa conferência. 18, 19, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada, e as contendas são como os ferrolhos de uma fortaleza, né? Então os conflitos criam as barreiras emocionais, mas a gente tem, né, a gente tem que convidar, tem que ir lá em amor quebrar isso, e às vezes não é no murro, né, não é com a força. Às vezes eu falo assim, ó, Senhor Jesus, até aqui eu vou convidar, mas depois o Senhor aqui tem que agir. Eu faço isso. Por que eu faço isso? Porque eu sou humilde, tento buscar isso, essa humildade, né, de dizer, eu não consigo com a minha força, Pai, vai lá o Senhor e faz. 18, 20, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz, né, do fruto da boca. Então a palavra tem o poder de alimentar, né, o coração se farta, a palavra alimenta, apazigua, enche de amor, traz tranquilidade. Então a palavra tem o poder de alimentar, traz alegria ou tristeza. A alma depende do que eu derramo, né? 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que usam bem comerão do seu fruto, né? O que nós estamos derramando? Nós estamos derramando prosperidade, né? Prosperidade no sentido de vida, abençoando a vida, trazendo vida, ou a gente está derramando coisas negativas na vida da pessoa? Então a língua tem poder sobre a vida e a morte, né? Lá nós tivemos... Deus lá no início de tudo, lá em Gênesis, diz assim, e Deus disse, faça-se a luz, e Deus disse, tem uns 8, 9 deuses, eu não sei quantos tem lá, mas fala Deus disse. Então o poder da palavra, nós temos que entender que a palavra, ela tem um poder, então que sejamos aquele que usa nosso poder da palavra para abençoar a vida das pessoas. 18, 22, quem controla... Quem encontra, olha, vamos começar a falar da esposa agora. Vai entrar agora em Provérbios da esposa. Quem encontra uma esposa acha algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Um casamento abençoado é um presente de Deus, né? A gente traz alegria e crescimento. Nós nem vamos entrar muito nisso, porque a gente vai ter muitas possibilidades daqui para frente para falar da esposa excelente. 18, 23. O pobre fala com súplica, mas o rico responde com dureza. O pobre aqui a gente tem que sempre entender, né, que são aquelas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. Então fala com súplicas, porque ele está lá, difícil, né? Tá difícil a situação dele, mas o rico responde com dureza. O tratamento que damos aos outros reflete nossa postura diante da vida de Deus. O rico responde com dureza. Eu vou ter que estudar isso aqui. Vou deixar para depois isso aqui. Lá no meu livro, hein? Estou estudando e escrevendo o livro. Oh, Lindamir, seja bem-vinda, está aqui conosco. Estamos lendo Provérbios, dia 18, já estamos encerrando a nossa leitura. Eu estou escrevendo um livro, gente, porque tem muita coisa que eu não sei, então eu estudo bastante, às vezes, olha só, para eu ler um capítulo 18 desse, eu levo de 2 a 3 horas estudando, assim, correr tudo bem. Então, tem muita coisa para se falar, você vê, eu fiquei meia hora falando, acabou meu tempo já do programa, e eu não terminei de ler 24 versículos, então é muita coisa. Então é de verdade um momento, linda. Estou aqui para te dizer que há momentos de louvar e momentos de estudar. Agora nós estamos nos nossos momentos de estudar. Então é muita coisa, a gente precisa desse entendimento. Por isso que diz, né, que a gente tem que ler Provérbios, tem 31 versículos, para ler um por dia. Então no dia 1º eu leio o primeiro, dia 2 no segundo, terceiro no dia 3. E o que eu faço no outro mês? Eu releio, porque é tanta coisa que eu tenho para aprender em Provérbios que uma única leitura nunca, não vai nem 10 leituras, gente. Eu já li não sei quantas vezes, só na internet eu já li 3 vezes Provérbios. E eu leio e eu digo, olha, eu acabei de falar para vocês, eu não sei o que quer dizer isso, eu vou ter que estudar. Então é isso, nós temos, né, que entender que tem muitas coisas para aprender em Provérbios, por isso que fica tão delongado. Eu preciso que vocês coloquem amor das minhas palavras e amor nesse processo, que nesse momento de entendermos, de estudarmos, nós precisamos parar para fazer, não tem outra forma. 18, 24, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas há amigo mais chegado que um irmão. Amigos verdadeiros são raros, são preciosos, são valiosos, né? São mais valiosos que uma multidão. Então, há quem
tem muitos amigos, né? Muitos amigos, tem gente que tem um monte de amigo, mas não tem ninguém para contar na hora que precisa. Mas há amigos que são chegados, mais chegados que o irmão. E quando fala irmão, fala intimidade, aquele que está de verdade junto contigo, né? Então que a gente seja essa pessoa que tenha esse irmão, né? Esse amigo irmão. Gente de Deus, 8h30, eu vou fazer minha oração aqui, encerrar aqui na internet e aí na rádio, como a gente governa a rádio, a gente tem mais um tempinho, eu vou passar outros recadinhos da rádio, nossa agenda semanal aqui, né? Ai, tranquiliza o seu coração, a sua mente, vamos fazer uma oração para iniciar bem, né? Encerrar a nossa leitura aqui, mas iniciar o nosso dia, a nossa semana, agradecendo a nosso Deus por tudo, né? Senhor Deus, Pai querido, Pai da sabedoria, da verdade, Pai querido, Pai amado, nosso Paizinho, agradecemos por Tua palavra que hoje nos trouxe ensinamentos tão profundos e necessários, Senhor. Ajuda-nos a guardar no coração tudo o que aprendemos, a controlar nossa língua, a buscar ser mais humilde, cultivar bons relacionamentos e confiar em Ti como nossa torre forte e verdadeira segurança, Pai. Ó Senhor, que a gente possa aquietar nosso espírito, Senhor, para que a gente possa de verdade aprender o que está aqui, que a gente possa ser calmo, ser sereno, ter o espírito sereno para a gente entender que é tempo de louvar, há tempo de brincar, há tempo de estudar. Que a gente entenda que esse tempo que estamos dando ao Senhor, Senhor, é para que chegamos mais perto de Ti, porque não tem jeito de sermos mais íntimos de Ti sem conhecer Tua palavra, Pai. É pela Sua palavra e a gente tem que chegar nos canais da alma, ou a gente vai ler, ou a gente vai ouvir, ou a gente vai falar, e é assim que a gente vai ter mais e mais intimidade contigo, Pai. Que possamos usar nossas palavras para edificar e abençoar, que a nossa boca seja fonte de bênçãos. Que a nossa vida reflita a sabedoria que vem de Ti, Senhor, do Teu Espírito. Pai, guia nossos passos em justiça, protege as nossas escolhas, nossa família, protege o nosso trabalho hoje, protege o nosso ir e nosso vir, Senhor. E transforma nosso coração para que a gente possa ser instrumento do Seu amor nesse mundo, Senhor. Que as pessoas nos reconheçam e vejam a nossa diferença porque temos a Ti dentro de nós. Te agradecemos, Senhor, por nossa chance de aprender a mais e mais e crescer em Ti. Que essa mensagem, Senhor, alcance e transforme vidas, Senhor. Abençoa cada ouvinte, cada família que esteja aqui, que esteja longe, Senhor. Que abençoe e que seja uma palavra que edifique a vida de cada um que está ouvindo. Tudo isso eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, abençoados. Olha só, nós temos aqui um glória aqui de Maringá, é o pastor Paulo que entrou. Ô, pastor, eu acho que é o pastor Paulo que entrou, pastor Paulo Rocha de Maringá. Eita, homem de Deus, ele já me sentou aqui do lado, já me ensinou coisas diferentes. É tão bom aprender um pouco de Deus. Um abraço para o Senhor, para a sua igreja. Logo ele vai ter uma programação aqui conosco. Para todo mundo que congrega, que está escutando em Maringá, que Deus abençoe grandemente a família de vocês. E lembre-se sempre, minha gente, hoje é o primeiro dia do restante das nossas vidas. O que tu vai fazer com essa nova chance? Quem que você vai alcançar, transborda a palavra de Deus, mas eu não tenho como transbordar se não saber. Então estamos aqui nesse momento, ó, o pastor Paulo está dizendo, sou eu mesmo, logo eu começo. Então, pastor Paulo, as pessoas eu preciso lhe ouvir mais, para aprender mais. Vamos lá, vamos ser fortes e corajosos, porque quando a gente assume compromisso, é coisa que se passa na frente, mas está tudo certo. Eu já mando de novo um abraço para o pastor Josué, que me dá tranquilidade de espírito para abrir uma porta que eu não consigo. Ele intercede lá, eu intercedo de cá e tá tudo certo. Senhor Deus, somos gratos por tudo e agora a gente vai encerrar o programa na internet, mas na rádio, vai lá, escuta que a gente tem uns lembretes ainda na rádio. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus.